Depois do trauma, o que sobra de mim? Talvez você já tenha feito essa pergunta em voz alta, mas também bem baixinho dentro de si. E antes de me aprofundar nesse debate, eu quero validar o peso que essa pergunta tem e te falar que não é drama, não é exagero, e sim uma experiência humana, real. Olhar pra si e não se reconhecer. Se você chegou nesse vídeo, tá tendo um dia difícil, ou pode ser algum tipo de tema desafiador pra ti, você tá se sentindo mais vulnerável, guarda esse vídeo pra depois e assiste um outro momento. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e uma mulher que se identifica com essa discussão em diversos graus, em diversos níveis no dia a dia. Porque quando algo nos atravessa, seja um término, uma despedida, alguma violência, uma perda, um adoecimento, uma ruptura inesperada, a vida pode parar de parecer uma linha reta. O que antes dava sentido pode parecer bem distante. Só que enquanto o nosso corpo para, emocionalmente a gente tá pausado no tempo, a vida ao redor parece continuar. Sabe aquelas cenas de clipes que a pessoa tá em primeiro foco, mas tudo parado assim, as coisas estão girando ao redor, as pessoas estão caminhando, a vida tá acontecendo, as demandas estão surgindo? É sobre isso que eu quero falar. Esse vazio que às vezes é até difícil de nomear. E aí é importante eu descrever pra vocês o que eu tô falando quando eu tô falando sobre trauma. Porque existem muitos discursos sensacionalistas, discursos que podem inclusive intensificar ainda mais esse termo ou até banalizar esse termo. Então vai ser importante a gente estar alinhado sobre o que eu quero falar quando eu falo sobre trauma. Metaforicamente, eu gosto de pensar que é como se fosse uma ferida. Essa ferida ela vai mexer com a nossa sensação de pertencimento, estabilidade, continuidade. Não existe só um jeito de sentir trauma, vai ser muito subjetivo de pessoa para pessoa. Normalmente esse trauma surge após um evento extremo. Então o nosso corpo, a nossa mente reagem como se o perigo ainda estivesse iminente ali. Para muitas pessoas é como se tivesse um alarme tocando, então uma sensação de que você deveria estar em alerta. Mas esse alarme nunca para. Então fica até difícil se fazer presente, mas também se enxergar no futuro. E aí surgem dúvidas. Será que eu consigo me comprometer com o que vai acontecer daqui a 6 meses? Será que eu vou dar conta? Será que hoje, ao final do dia, eu vou sustentar viver isso? E se surgirem outras demandas, se surgir um evento parecido como o que me traumatizou, como eu vou lidar? Como eu vou sustentar isso? É um medo que não nos define, mas que diz que a gente ainda tá com a guarda levantada, em alerta para aquilo. E parte desse processo de passar pelo trauma é entender que o perigo ele aconteceu, ele foi real, deixou marcas, mas que ele também passou. E uma coisa é fazer isso mentalmente, entendendo toda essa lógica. Outra é dizer para o nosso corpo e ele acreditar que ele não tá mais em perigo. Eu pensei muito em trazer alguns exemplos do que poderiam ser esses traumas, mas, sendo bem sincero, fiquei com medo de revitimizar você que está assistindo. Então eu vou deixar bem aberto, porque existem graus de trauma e não existe um jeito certo, tá, de viver tudo isso. Mas eu acho que é importante eu deixar nesse lugar mais metafórico pra gente poder discutir sobre ele. E como eu falei pra vocês, uma imagem que me ajuda muito a descrever o trauma é a ferida. E não só ela, mas também a cicatriz. E aí eu acho que é importante a gente utilizar dessa imagem, dessa metáfora, porque muitas vezes quando a gente pensa numa cicatriz física, visível ali, a gente consegue entender que ela precisa de tempo pra cicatrizar, pra se fechar, pra se recuperar. E que mesmo após ela cicatrizar, vão ter algumas feridas que vão permanecer ali por mais tempo, vão ter outras que vão sumir, vão ter umas que nem vão ser lembradas mais, mas vão ter outros que vão estar ali todo dia nos lembrando que algo aconteceu, que algo machucou. E da mesma forma que cicatrizes físicas não são prova de fraqueza, e sim que a gente passou por aquilo, cicatrizes emocionais também não são fraqueza. Como eu falei, elas não apagam o ferimento, mas elas mostram que o corpo encontrou formas de seguir, mesmo que formas não tão ideais, como a gente gostaria, como a gente idealizou. E aí, como eu falei pra vocês, diferente de uma cicatriz física, as cicatrizes emocionais, elas não são tão aparentes. Então, talvez outras coisas do nosso próprio corpo vão tentar sinalizar que a cicatriz está ali, tentando se recuperar. É uma economia de energia, é uma maior vigilância sobre si, é a busca por evitar riscos. Então, às vezes, isso aparece com uma maior irritabilidade, com o desenvolvimento de alguns transtornos, como depressão, ansiedade ou o próprio estresse pós-traumático. Também podem surgir com comportamentos, hábitos do cotidiano, então no nosso sono, na nossa alimentação, no nosso desempenho. É um sistema inteiro que está sendo mobilizado diante daquela ferida. Que é que nem eu falei, pode ser que não seja da forma mais funcional e ideal, mas só está tentando te manter viva ali, tentando te se recuperar diante daquilo. Volto a dizer que nem uma
cicatriz física. Exemplo, o meu esposo, ele é muito branco, então toda vez que ele pega muito sol, ele fica muito vermelho. O corpo dele vai precisar se recuperar mais diante daquilo que foi um trauma físico. Então ele vai ter que tomar alguns cuidados, como passar mais hidratantes, beber mais água, mas ainda assim que ele faça tudo que está no controle dele, na responsabilidade dele, o corpo dele vai reagir de certas formas, como por exemplo, precisando de mais horas de sono, ficando mais sensível ao toque, ele vai estar menos disposto, provavelmente também vai ficar mais irritado diante de certas circunstâncias. Então o corpo ele vai tentando reagir, mesmo que no lugar da intenção, das escolhas, ele se organize para tentar recuperar esse corpo. Então quem dirá esses traumas emocionais, isso vai acontecer. Então se você chegou nesse vídeo por conta do depois do trauma que sobra de mim, talvez uma das perguntas que você se faça, ou talvez uma das inseguranças que você tenha é: será que um dia eu vou voltar a ser o que eu era? E eu preciso te falar que eu sinceramente não sei, mas provavelmente não, porque você mudou. Algo mudou dentro de si. Aquele evento te tocou e já te fez diferente. E isso se faz muito perigoso para lidar com esse trauma. Por quê? Porque a gente tenta encontrar uma eu do passado, se desconectando de uma eu do presente, e não conseguindo se ver como eu do futuro. Então é como se a gente visse uma ponte da nossa vida, mas tivesse algo invisível nos prendendo e dizendo: permanece aqui, você não pode atravessar, você não pode continuar. Tem uma versão sua que ainda tá lá. E aqui, muitas vezes, a gente vai ver, como eu falei, em discursos sensacionalistas sobre traumas, que algumas pessoas vão falar: então só muda teu mindset, vai lá e faz, vai lá e segue. Mas não é fácil assim. Existem memórias e situações que pesam demais ao tentar abrir aquilo de novo, ao tentar rever aquilo, ou infelizmente ao lidar de novo com aquilo. Por isso, às vezes evitar, paralisar, se torna uma estratégia, mesmo que temporária, para encarar tudo aquilo, para sustentar todo esse trauma. E aí é óbvio que eu não tô te dizendo paralisa, evite tudo, mas isso pode ser sim uma das estratégias, mas não a única. E também é importante ter um respeito por momentos em que esse vai ser o único recurso possível pra gente lidar com esse evento. E aí no meio dessa ponte que a gente não atravessa e que a gente olha pra trás, mas olha pra frente e tá se sentindo presa, talvez uma pergunta que ressoa por aí seja: tá, mas quem sou eu agora? E é muito difícil se ver como uma pessoa que carrega um trauma. E eu queria te dar respostas prontas para tirar essa angústia que você carrega aí. Mas infelizmente eu não consigo, porque cada pessoa vai lidar de uma forma. Cada pessoa vai estar se enxergando de uma maneira diferente. E cada pessoa vai conseguir se recuperar, dar os primeiros passos de uma forma única. Mas eu acho que eu consigo te trazer duas perguntas que podem contribuir, espero, de alguma maneira para esse teu processo. A primeira é: o que continua em mim mesmo diante de tudo que vivi? Não é mais o que ficou igual, mas o que continua. Pode ser um hábito curioso, pode ser um valor pessoal teu, um senso de justiça, um humor que ainda se faz presente, uma forma de cuidar. São pequenos gestos, conexões que ainda te fazem ser quem você é. Às vezes podem parecer imperceptíveis, mas eles são reais, eles estão ali. E às vezes vão ser nesses pontos que a gente vai conseguir se apoiar para dar os próximos passos. E aí a segunda pergunta que eu te trago é: o que eu preciso hoje para estar um pouco mais aqui? Não para resolver a vida, tirar essa ferida, mas para conseguir se conectar com o presente. Às vezes vai ser um copo d'água, uma caminhada, um sol que esquenta um pouco a pele. Às vezes é só um respirar fundo e lembrar que você voltou e que você tá aqui. E se mesmo tentando e não der, e a culpa vier por não ter respondido como você queria, por não ser mais a mesma, por não conseguir cumprir da mesma forma as coisas, porque sim, a culpa volta muitas vezes, lembre-se, sim, mudou, mas não acabou. A sua história, ela não terminou na dor. A sua história mudou, você mudou. E acolher isso é importante também, com tempo, presença, respeito e muito cuidado. Além do que eu trouxe, eu também quero tocar num ponto que faz muita diferença e que eu sei que é difícil muitas vezes, porque a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, que são os limites. E eu sei que é muito difícil fazer isso, porque é isso, quando um trauma vem, muitos desses limites foram rompidos. Então tentar restabelecer, criar outros, é um desafio. Mas de novo, é necessário. Sejam limites importantes para si, do que você dá conta, do que você sustenta, de como ser honesto
honesta e gentil contigo, como também limites com as outras pessoas. Porque às vezes até a pessoa que a gente mais ama, que também nos ama, em certos momentos a gente não vai conseguir receber esse amor. Talvez o limite com você seja: hoje talvez eu não consiga realizar da mesma forma que um dia eu já fiz. Hoje um passo dado seja fazer isso aqui por 15 minutinhos. Talvez seja: hoje eu não me sinto confortável para ter aquela conversa, vou deixar para amanhã. Da mesma forma que limites com as outras pessoas também podem ser feitos. Hoje a gente pode não conversar sobre isso? Será que você podia fazer de outra forma que não dessa forma? Colocar limites pode ser mais uma estratégia de cicatrização. E vale lembrar que com o tempo, esses limites também podem mudar, podem flexibilizar mais, como também podem enrijecer mais. E talvez, chegando agora ao fim do vídeo, você ainda esteja com a mesma sensação. Será que um dia eu ainda vou me sentir como eu me sentia antes? E de novo, eu não sei. Mas lembre-se que sentir de outro jeito ainda é sentir. E que é possível encontrar outros jeitos de se sentir vivo, de se sentir conectada consigo. Não de uma maneira perfeita, mas possível. E eu falei até sobre isso, né? Do ideal e o real no último vídeo, te convido também a assistir. E outro processo importante de cicatrização é lembrar: você não precisa sustentar tudo isso sozinho. Você pode ter companhia. E não precisa ser para falar necessariamente do trauma, pode ser para atividades do dia a dia, tomar um café juntos, ouvir uma música, assistir uma série, cozinhar, enfim. Presença também é um tipo de cicatrização, de cuidado. E óbvio que se o que você sentiu foi muito potente, foi muito significativo, os sintomas ainda se fazem presente e não tem um grau, tá, do que é muito e pouco, está te gerando desconforto, está te gerando um nível de angústia, busca também ajuda profissional. Eu fiz esse vídeo a partir de um curso que eu tô fazendo de certificado internacional em DSM, da ArtMed, e o autor falava muito sobre, né, um dos psicólogos que estava dentro desse curso falava bastante sobre essa questão do estresse pós-traumático, quais intervenções fazer. Então tem muitos profissionais dispostos a acolherem o que você está vivendo. Vou deixar aqui como um extra a indicação da minha clínica, vou pedir para o Marcos deixar aqui na descrição o link do contato da minha clínica, que tem psicólogas disponíveis para te acolherem nesse processo. Mas mais do que isso, nesse vídeo eu queria te agradecer. Obrigada por estar aqui, por ter me ouvido, por estar tentando cicatrizar, mesmo com tantas dificuldades. Eu sei que nada do que eu disse vai apagar a dor, mas eu espero que de alguma maneira isso chegue como um abraço pra você. É isso, vejo vocês na próxima semana. Um beijo e um abraço apertado.